Tomar uma ação inspirada é um passo importante que a gente dá na direção da realização dos nossos desejos. Mas você sabe como identificar o momento de se colocar em ação, de dar esse passo? É sobre isso que eu quero conversar com vocês no vídeo de hoje. Vem comigo? Eu sou a Renata Fernandes e esse é o Reconexão Interior. O Joe Dispenza conta uma história muito interessante sobre manifestação com relação ao filho dele. Em um dos cursos dele, ele conta essa história. Ele fala que o filho mais velho sempre foi muito focado na área profissional dele, né? Então ele entrou numa excelente faculdade lá na Califórnia, ele cursou todos os anos do curso, se formou como um dos melhores alunos da turma e conseguiu um trabalho excelente assim que ele se formou. E foi trabalhar. E o Joey falava para ele: filho, eu acho que você ainda é muito jovem e você devia pensar em tirar um ano, né? Aqui no Hemisfério Norte é muito comum os adolescentes fazerem isso antes de iniciar a chamada vida adulta. Eles tiram um ano sabático ou um gap year para ir viajar, para fazer outras coisas, para se conhecer e ver, né, internamente o que é que eles querem da vida. E aí o Joey queria que o filho dele fizesse isso, mas ele sempre muito focado no trabalho, saiu da universidade, arrumou um trabalho muito legal, ele trabalhava com tecnologia, se eu não me engano, e ele começou a desenhar óculos noturnos para os militares nos Estados Unidos. E aí, assim foi, mas passando um tempo, passado um ano que ele estava nesse trabalho, ele começou a se sentir insatisfeito, porque ele viu que não tinha muito para onde ele crescer, que ele já tinha experimentado as coisas que ele queria experimentar naquele trabalho específico e ele queria buscar alguma outra coisa. E aí, de novo, o Joey falou para ele: filho, então agora acho que é a oportunidade para você tirar esse ano, né? E ir viajar e fazer alguma coisa que você goste. E o filho dele falou: não, pai, ainda não é o que eu quero, eu vou trabalhar numa outra empresa. E aí, por fim, que ele foi trabalhar numa startup, ficou lá mais 6 meses e, de novo, depois de um tempo, ele sentiu que não tinha muito espaço ali, não era muito bem aquilo que ele queria, até que ele resolveu aceitar a sugestão do pai e tirou esse um ano e foi viajar. E ele gostava muito de surf, né? Então ele viajou durante esse ano que ele ficou sem trabalhar. Ele viajou para o Havaí, ele viajou para a Indonésia, ele foi para o Canadá visitar uns amigos. E quando estava chegando no final desse período, ele ligou para o pai e falou: olha, pai, agora todo o dinheiro que eu tinha juntado com os meus trabalhos anteriores já está chegando no fim e eu estou sentindo que está chegando o meu momento de voltar, retomar a minha carreira. E aí o Joey falou para ele: muito bem, e o que é que você quer com relação à sua carreira? E ele falou: pai, eu não tenho muita certeza, muita clareza ainda do que é que eu quero, mas eu sei quanto eu quero ganhar, eu sei que eu quero ter liberdade para fazer as coisas no meu tempo e eu tô pensando aqui muito seriamente de ter o meu próprio negócio, né, de empreender. Essas são as 3 coisas principais. Ah, e tinha uma quarta. Eu quero trabalhar com alguma coisa que eu goste, com alguma coisa que me mova, que faça sentido para mim. E aí o Joey falou para ele: tudo bem, então eu quero que você aproveite esses seus últimos dias de férias e aproveita que você não tá com muitos compromissos, né, que você ainda tá curtindo bastante. Eu quero que você acorde de manhã e faça uma meditação e se imagine neste lugar. Como é que você se sentiria se você tivesse neste momento trabalhando num lugar que atenda esses 4 itens que você citou, essas 4 coisas que são muito importantes para você? E eu quero que você faça isso todos os dias desse final das suas férias. Faltava um mês para terminar esse ano que ele tinha tirado, né? Então o Joey sugeriu que ele fizesse essa meditação todos os dias de manhã e se imaginasse nesse lugar. E depois disso, fosse continuar com a vida dele. E assim ele fez. Ele fez a meditação durante esses 30 dias, voltou para casa super animado de estar de volta na Califórnia
E aí, quando ele chegou, ele foi matar a saudade dos amigos, foi viajar com eles, foi pra praia, antes de efetivamente começar a procurar por alguma coisa. E um dia, quando ele estava na praia, saindo com os amigos, né? Ele estava passando pelo calçadão e ele viu que tinha aberto ali perto da casa dele uma loja nova de pranchas de surf. E aí os amigos falaram: ah, gente, olha, a gente tá indo ali almoçar. E ele falou: não, tudo bem, pode ir, eu encontro com vocês mais tarde, mas eu quero dar uma passadinha aqui nessa loja para ver as novidades, né? E aí ele entrou na loja, ele começou a conversar com o dono da loja de pranchas de surf e explicar que ele tinha tirado um gap year, né? Que ele trabalhava com tecnologia, mas na área de design. E aí o dono da loja de surf ficou super interessado na profissão dele, né, naquilo que ele fazia, e falou que ele estava procurando por alguém já fazia tempo para desenhar um pedaço da prancha de surf. Eu não entendo nada de surf, que os clientes já vinham pedindo há muito tempo e ele não estava encontrando ninguém para desenvolver aquilo que ia melhorar as pranchas que ele colocava no mercado, né? E ele falou assim: cara, eu adoraria fazer isso para você. E no fim da história, o que aconteceu foi, ele encontrou um trabalho, né? Ele começou a fazer um trabalho de consultoria para esse cara, para o dono dessa loja de prancha de surf. E adivinha, o trabalho que ele começou a fazer atendia aos 4 requisitos que ele tinha imaginado, que ele tinha colocado ali naquela visualização dele nas meditações que ele fazia de manhã. E eu acho essa história sensacional, porque quem podia imaginar que ele encontraria essa oportunidade de trabalho que ele vinha buscando numa loja de surf? E é assim que acontece quando a gente entrega. Quando a gente entrega a solução para aquilo que a gente estava achando que era um problema, né? Ou a realização dos nossos desejos, acontece de forma absolutamente inesperada, de uma forma que a gente não poderia ter previsto naquele momento. E é assim que acontece quando a gente segue a nossa intuição, quando a gente resolve tomar uma ação inspirada. Qual foi a ação inspirada que o filho do Joey tomou nessa situação, né? Ele estava lá na praia se divertindo com os amigos, ele não estava preocupado se ele ia de fato conseguir o emprego que ele queria, né? O emprego dos sonhos que ele queria, ou começar a empreender, criar a sua própria empresa. Ele estava lá se divertindo, curtindo a vida no momento presente, quando de repente ele teve uma inspiração. Ele teve a inspiração de entrar naquela loja de surf para ver ali o que eram as novidades. Os amigos seguiram para o restaurante e ele seguiu a intuição dele. Ele poderia ter ido com os amigos e ele nunca teria entrado em contato com essa pessoa que ofereceu para ele a oportunidade do jeitinho que ele queria. Isso que significa tomar uma ação inspirada no mundo, né? Quando a gente pensa nos nossos desejos, existem 2 formas da gente realizar tudo aquilo que a gente quer. E eu escutei uma frase ontem de um colega de trabalho que faz todo sentido com relação ao que eu estou compartilhando com vocês nesse vídeo. Ele falou assim para mim: Renata, eu prefiro que a gente coloque o nosso foco em smart work, num trabalho inteligente, do que no hard work, do que no trabalho difícil, né? A gente tem o hábito de acreditar que para que a gente consiga viver as coisas que a gente quer viver, a gente tem que trabalhar duro, a gente tem que gastar muita sola de sapato, a gente tem que suar a camisa, porque a vida é uma luta. Se é nisso que você acredita, tudo bem, porque se você continuar trilhando esse caminho, mais cedo ou mais tarde pode ser de verdade que você realize as coisas que você quer. Mas não precisa ser assim, né? Quando a gente pensa, quando a gente coloca todo o nosso empenho nesse trabalho duro, a gente está muito conectado com o nosso ego. A gente está muito acreditando que nós somos essa personalidade que a gente criou e que a gente está destinado a fazer as coisas dessa forma, porque a vida é dura, porque a gente tem que suar mesmo, se não fizer não vai acontecer, se eu não fizer, né, não vai acontecer, se eu não fizer por mim, não vai acontecer.
Percebe como o foco está no eu, como o foco está na personalidade e na separação? Por outro lado, o smart work, o que o meu colega de trabalho chamou de trabalhar de uma forma inteligente, para mim está muito conectado com a gente olhar para quem a gente é de verdade, para a nossa essência, para o nosso poder interior, para a conexão de quem a gente é verdadeiramente, do poder que a gente tem de deixar as coisas fluírem, de se entregar para o fluxo da vida e confiar que aquilo que a gente tem no nosso coração vontade de experimentar está destinado a vir para a gente, que a gente não precisa forçar situações. E viver o nosso dia com essa confiança. O que é viver o seu dia com essa confiança? É viver tranquilo, é viver em paz, é aproveitar o seu dia e ser grato, olhar para as coisas que a gente tem ao nosso redor e ser grato por tudo aquilo que a gente já pode experimentar agora. Vamos analisar a história do filho do Joe Dispenza com mais atenção. Quando ele fazia as meditações lá pela manhã, você acha que ele passava o resto do dia dele preocupado se aquilo ia se realizar, se ele ia conseguir encontrar o emprego que ele tanto queria ou empreender da forma como ele queria? Ou você acha que ele simplesmente saía, ia curtir as férias dele? Geralmente, quando a gente está de férias, né, a gente sai da nossa rotina, a gente tira a nossa mente daquela sequência de coisas que a gente faz sem nem pensar. E porque a gente está fazendo aquela sequência de coisas sem nem pensar, a gente acaba ocupando a nossa mente com porcarias, né? A gente acaba ocupando a nossa mente com preocupações. Mas isso não significa dizer que para você realizar aquilo que você quer, você tem que sair de férias. Mas você pode sim mudar a sua rotina, sair da sua rotina de forma que você fique mais atento àquilo que você está fazendo ou onde você está colocando a sua mente. Outro detalhe importante, quando ele foi conversar com o dono da loja de prancha de surf, né? Quando ele estava lá contando sobre o que ele fazia, as habilidades dele, enfim, sei lá. Você acha que em algum momento ele teve dúvida da capacidade dele de atender essa demanda do dono da loja? Você acha que em algum momento ele se preocupou se aquilo não podia ser bom demais para ser verdade? Se isso tivesse acontecido, ele não conseguiria ter pegado essa consultoria, né? Ou aberto a empresa dele para atender as demandas dessa loja. Então é importante sim a gente tomar as nossas ações inspiradas no mundo, mas ao mesmo tempo entregar o resultado e se abrir para aquele momento de forma muito sincera, de forma muito honesta, acreditando que você tem a capacidade para realizar aquilo que você nasceu para realizar, né? Confiar que você é capaz de fazer aquilo. E ainda que você não tenha condições de confiar naquele momento, né? Às vezes a gente vai participar de uma entrevista de trabalho e fica muito nervoso, por exemplo, é natural que isso aconteça, mas principalmente nessas situações em que a gente fica mais nervoso, né? Mais ansioso, a gente precisa assumir uma posição interna de entrega, de certeza que está tudo bem. Pode ser que você dê o seu melhor na entrevista e você não seja chamado. E tá tudo bem. Tá tudo bem, você tem que se manter na sua certeza de que se não foi isso, é porque certamente tem algo melhor te esperando mais à frente. Se você não tiver muito certo da sua capacidade, né? Se você não tiver feito lá as meditações, se visualizando naquele lugar e se sentindo confortável no lugar de realização do seu desejo, a tendência é que a gente se sabote no final. A tendência é que a gente faça tudo certinho, faça as visualizações, atraia as sincronicidades, tome inclusive as ações inspiradas em direção da realização dos nossos desejos, mas no final o nosso medo, a nossa ansiedade pode se pôr no caminho e a gente pode se auto-sabotar. A gente pode chegar lá na entrevista e falar alguma coisa que veio desse nosso medo, né? De forma que as coisas no fim não se realizem. Então é importante nesse processo que a gente sim tome uma atitude quando vier
uma inspiração, e a inspiração pode vir do nada, pode vir dos lugares que você menos espera. Pode ser você ir na farmácia fazer alguma coisa, pode ser ir tomar um sorvete. E a gente só vai conseguir ouvir se a nossa mente estiver tranquila. Mas principalmente a gente tem que conseguir se imaginar naquele lugar de realização dos nossos sonhos. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, em cirurgias bariátricas, né? De pessoas que fazem diminuição do estômago e têm enormes problemas para conseguir se identificar no espelho como uma pessoa magra, porque aquilo não estava bem sedimentado na mente delas. É por isso que é importante passar, as pessoas que fazem esse tipo de cirurgia, né, passam por um processo de acompanhamento psicológico muito rigoroso, porque as pessoas precisam se readaptar a essa imagem que elas têm delas mesmas. E o mesmo se aplica a nós quando a gente pensa em realizar algum desejo do nosso coração. Se a gente não se alinhar com essa pessoa que a gente quer se tornar, pode ter certeza de que a gente vai acabar se sabotando no final, depois de ter feito tudo direitinho, depois de ter visualizado, depois de ter aumentado a nossa vibração, depois de ter tomado uma atitude diante das inspirações que surgiram, né? Tomado uma ação inspirada, e no final a gente pode colocar tudo a perder. Mas tá tudo bem, né? A gente sempre pode recomeçar. É importante que a gente aprenda nesses processos e não se culpe de forma alguma. Se culpar porque alguma coisa deu errado é de novo o seu ego querendo te dizer que você não é capaz. Então a gente precisa superar aquilo que teoricamente naquele momento a gente pode julgar como não ter dado certo. Tá sempre tudo certo, ainda quando a gente se sabota, porque no mínimo você vai ter aprendido alguma coisa que vai te ajudar a seguir em frente, que vai te ajudar a de uma próxima vez, numa próxima oportunidade, fazer diferente, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Vamos acalmar a nossa mente, tomar as ações inspiradas para fazer com que tudo aquilo que é um desejo verdadeiro no nosso coração se manifeste no mundo, impacte positivamente a vida das pessoas. Muito obrigada! Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir e até o próximo vídeo.